Juízes 6, quem encontrou diga amém. Amém. No versículo 12 que diz a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, ó homem valente. Respondeu-lhe Gideão: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, porque nós sobreveio tudo isto, e que é feito de todas as suas maravilhas, que nosso pai nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou na mão dos medianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: vai nessa tua força e livra Israel da mão dos medianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarás Israel? Eis que a minha família é mais pobre em Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Amém? Vou ler aqui um versículo antes, para que você venha entender, meus irmãos. No mesmo capítulo 6, no versículo 2, que diz: prevaleceu o domínio dos medianitas sobre Israel. Fizeram este para si, por causa dos medianitas, as covas que estão aos montes e aos cavernas e as fortificações, porque cada vez que Israel semeava os medianitas e os malequitas, como também o povo do Oriente subia contra ele, e contra ele se campavam, destruindo os produtos da terra até as vizinhas de Gaza. E então deixaram Israel não deixaram sustento algum, nem ovelha, nem boi e nem jumenta. Amém? Meus irmãos, a palavra do Senhor, aqui Gideão, ele estava uma pessoa abatida, uma pessoa que não existia mais fé dentro dele. Uma pessoa, meu irmão, que não acreditava mais que alguém chegasse e falasse de Deus para ele, porque ele não acreditava mais. Porque a situação que estava lá em Israel, meus irmãos, estava tremenda. Tudo o que eles plantavam, tudo o que eles tinham, seus inimigos iam e tomavam das suas mãos. Deus ali deixou que seus inimigos entrassem em Israel por causa da sua desobediência. No versículo 1 ainda, que diz no 6: fizeram os filhos de Israel que era mal perante o Senhor, por isso o Senhor os entregou nas mãos dos medianitas por 7 anos. Por que, meus irmãos, o Senhor entregou? Porque eles fizeram o que era mal perante o Senhor. Porque ali o Senhor, ele resgatou o seu povo do Egito, trouxe para a terra de Canaã, e ali quando o seu povo tomaram posse da terra, eles fizeram. Agora o que nós plantamos, nós estamos colhendo, nós estamos sendo abençoados, nós não precisamos mais de Deus. Aí eles se esqueceram de Deus, começaram a levantar altar, Baal perante Deus, e Deus não se agradou
Deus não estava se agradando daquele povo que estava fazendo diante de Deus. Ali eles estavam se prostituindo, meus irmãos, se prostituindo. Não é só você, um homem ou uma mulher. Deus ensina que se prostituindo é você deixar de agradar a Deus e agradar a um Deus Baal, a um Deus Maloque. Aleluia. Hoje a igreja está assim, em vez de agradar a Deus, vai agradar o homem, vai agradar um Deus de barro, a um que quer dizer que é santo, mas é feito de madeira. Pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus, que era o povo de Israel, o povo de Judá, tinha conhecimento da palavra de Deus, e ali eles deixavam o inimigo operar na sua vida, e bagunçar sua mente e não querer mais saber de Deus. E hoje não está diferente. O povo de Deus estão deixando o inimigo bagunçar sua mente, deixando um homem bagunçar sua mente, mas você conhece a palavra do Senhor. Mas ali aquele povo não deram ouvido, porque era Deus falando, eles não davam ouvido. E ali o Senhor disse: agora eu vou entregar eles na mão do inimigo, por 7 anos. Quando ali o povo viu que Deus não estava mais com eles, eles ali clamavam, se arrependiam, mas não queria saber do Senhor. Não queria saber do que o Senhor estava fazendo. Não acreditava mais no Senhor. Mas todo pecado é através da cobiça do homem. Como diz lá em Tiago, está escrito: o pecado é pela cobiça do homem, não pela aprovação de Deus. E ali Gideão não acreditava mais. E para o Senhor falar com Gideão, o Senhor manda um anjo descer e falar com Gideão. Por que Deus manda um anjo, meu irmão? Porque aquela terra já estava bagunçada. O povo não acreditava mais no Senhor. Gideão estava com a sua fé lá dentro, bem guardada, não acreditava mais. E o Senhor falou com ele. O Senhor mandou um anjo descer sobre a terra e falar com Gideão. E o Senhor disse a Gideão: olha, eu vou livrar o meu povo das mãos dos medianitas. Eu vou livrar o povo dos inimigos que você tantos teme. Aleluia. Às vezes Deus deixa a gente passar por algo para nós se lembrar que Ele ainda existe. Deus deixa nós passar para Ele nos dar um ensinamento, para Ele nos ensinar que ainda Ele existe na nossa vida, para que você venha olhar e venha se arrepender. Mas Gideão ali estava abatido. Mas o Senhor disse: eu vou te livrar da mão dos medianitas. E ali o Senhor pediu, e o varão, e o Gideão falou, disse: Senhor, se o Senhor é conosco, por que está acontecendo tudo isso? Senhor, porque o Senhor está me escolhendo? Eu sou o mais pobre da cidade. Eu sou o menor de casa. Aleluia. Meu irmão, o Senhor está te usando nesta noite. O Senhor está te levantando. O Senhor vai te usar para você vencer as batalhas. Aleluia. Para que você não venha temer os seus inimigos. Mas o Senhor, Ele não está perguntando se você é o menor. Aleluia. O Senhor não está perguntando se você é o mais pobre. Aleluia. O Senhor quer saber que Ele vai te usar. Aleluia. Não importa como tu chegou nesta noite, não importa da forma que você está, mas o Senhor vai te usar, aleluia. O Senhor vai te limpar nesta noite, o Senhor vai te purificar nesta noite. Basta você dar lugar, aleluia. Porque ali, Gideão, ele ficou ali
abismado. Digo, Senhor, como o Senhor pode me usar? Como o Senhor vai que eu posso livrar esse povo? Eu não tenho arma, não tenho espada. Como é que eu vou poder lutar com esses inimigos? O Senhor não está preocupado com o que você é, o que você tem. Quando o Senhor quer livrar, Ele usa quem Ele quer. O Senhor pega um menor e levanta para mostrar que Deus, Ele é na vida dele, aleluia. Se você é o menor nesta noite, glorifica o nome do Senhor. Porque o menor com Deus, ele vai adiante. Mas aquele que diz que é maior sem Deus, ele não vai lugar algum. Ele não pode fazer nada. Ele pode ter um tanque de guerra, ele pode ter espada, ele pode ter bombas, pode ter o que tiver, mas sem Deus ele não faz nada. Você que não tem nada, com Deus você pode tudo, aleluia. Mas ali Gideão, ele obedeceu a palavra do Senhor. E ali o Senhor pediu para primeiro operar na vida de Gideão e livrar o seu povo. Ele diz, Gideão, agora eu quero que você faça, sabe o que? Destrói todos os altares de Baal que está levantado nessa cidade. Aleluia. Porque aonde Deus chega, Ele não quer Deus Baal na vida, na terra não, na sua vida não. Deus quer operar na tua vida espiritual. Você tem que tirar essas coisas Baal da tua vida, essa idolatria do homem, essa idolatria de Deus que se diz que é Deus de pedra, de barro. E ali Gideão se juntou com seu povo, chamaram homens para destruir aqueles altares, aquelas imagens que foi feita pelo homem. Gideão destruiu. Depois que Gideão destruiu, arrancou, o Senhor disse, agora sim, Gideão, chama o povo, porque agora eu vou trabalhar na cidade, eu vou operar na vida de vocês, e eu vou te livrar agora dos seus inimigos. Aleluia. E ali eles começou a chamar o seu povo. Começou a chamar, e ali se juntou a cidade toda. Uniu o povo. E o Senhor disse, agora Gideão, bota aí cartaz, bota bilhete, chama agora todo o povo de Israel. O que tem espada, o que não tem, o que tem coragem, o que não tem, chama o povo. E ali quando estava o povo reunido, o Senhor olhou para aquela multidão e disse, Gideão, está muito povo, tem muita gente para lutar, para operar na vida. O Senhor não quer saber de quantidade não, meu irmão. O Senhor quer saber de qualidade. Você tem um culto de qualidade nesta noite? Glorifica o nome do Senhor, porque Ele vai te usar nesta noite. O Senhor está te livrando nesta noite. O Senhor vai te dar estratégia para você lutar com seus inimigos. Aleluia. E ali Gideão disse, Senhor, como é que o Senhor disse que é muita gente para nós lutar com os nossos inimigos? Ele disse, não, faça uma coisa. Pergunta a ele, fale para eles, os tímidos, os covardes, que volte. E Gideão olhou, tá certo, Senhor, vou falar com eles agora. E ele olhou para a multidão e começou a gritar, os que é tímido, os que é medroso, covarde, que volte. Tinha 32 mil homens, multidão ali. E ali começou a levantar a mão. Outros saíram de fininho, olharam e disseram, eu não vou lutar.
E outros que eram tímidos saíram calados. E foram saindo de 1, 2, 5, 100, 500, 1.000, 2.000, 10.000, aleluia, 20.000, 22.000 votaram. O Senhor está dizendo nesta noite, quem é tímido e covarde, que volte. E ali votaram 22.000. De 32.000, meus irmãos, ficaram 10.000. Ficaram 10.000 para pelejar. Gideão agora coloca suas mãos na cabeça e corre para falar com Deus. Diz: Senhor, e agora? Nós tínhamos uma grande multidão agora para nós lutar. Eu pensava que só ia votar só uns 100. Votou 22.000 e agora só tem 10. Aleluia. Quando Deus quer operar, meu irmão, não tem quantidade não. E quando Gideão começa a correr e falar com o Senhor, ele dobra seu joelho e começa a falar com Deus: Senhor, agora está tudo perdido. Agora não tem mais jeito. Nós podíamos vencer essa guerra. Estava o povo reunido para a gente lutar, e o Senhor mandou falar, e o povo foram-se embora, ficou só 10.000. E o Senhor disse para ele: Gideão, Gideão, te acalma, te acalma. Ainda tem muito, Gideão. Aleluia. E Gideão ali começou a ficar ali abatido: Senhor, 10, e o Senhor ainda disse que é muito para a gente vencer a batalha. Digo: Gideão, vou te pedir mais algo. Vou te pedir que você mande esse povo descer as águas, para que eles vá tomar água. E ali Gideão vai ao povo, à multidão, e começa a gritar: o Senhor manda vocês tomar água. E ali eles descem, começa a descer, entrar na água. E o Senhor dando estratégia e visão. Deus está te dando visão nesta noite. Só não recebe quem não crê. O Senhor pediu para Gideão prestar atenção. Deus está pedindo para você prestar atenção, que Deus vai te usar nesta noite. O Senhor vai começar a usar você. E ali Gideão começou a prestar atenção. O Senhor disse: ó, Gideão, o povo que se abaixar e tomar água como um cachorro, um cão, presta atenção, separa. E o Senhor disse: Gideão, e aquele Gideão que o povo começar a trazer a água na sua boca, você o separe. E o Senhor em secreto não disse nada a Gideão, mas o Senhor disse: preste atenção no que eles fazem. O Senhor está pedindo para você prestar atenção. Ali o povo começaram, uns se ajoelhar e baixar a cabeça, outro trazendo a água até a boca. E quando ali começou a multidão, e ele: você vai para cá, você, e o povo sem entender, e você vai para cá. A Gideão, quando terminou, que viu, agora sim, graças a Deus, meu Deus, só ficou 300 que vão se embora. Aí o Senhor: Gideão, não, você está errado, Gideão. Os 300 que ficou não vai embora não, Gideão. Os 300 que você viu que trouxe a água até a boca, que ele estava atento, ele não tirou a sua atenção dos seus inimigos, Gideão, aleluia. Ele não baixaram a cabeça, ele não tiraram a sua atenção não, eles ficaram atentos nos seus inimigos, eles ficaram atentos que estava vindo por trás e por lado e pela frente, mas aquele que se abaixou, ele tirou a sua atenção, aleluia. E ali Gideão: mas Senhor, 300, agora está tudo perdido.
Porque Gideão ainda estava com a fé abalada. Que ele temia ainda seus inimigos. Porque Deus tinha entregado na mão dos inimigos. E ele ainda estava temendo. Não tema ao seu inimigo. Eles podem ser muitos. Mas para Deus eles não são nada. E ali, Gideão separou os 300. E agora o Senhor disse: Gideão, agora sim nós podemos pelejar contra os teus inimigos. Agora eu quero que você agora prepare as buzinas, 300 buzinas, 300 cântaros, tocha. Aleluia. O Senhor está te dando estratégia. Fica atento no que o Senhor está te pedindo. Obedeça só a voz do Senhor. O que o Senhor te pedir, faça. Agora não passe na frente do Senhor. Faça igual Gideão. Como quando o Senhor estava pedindo, Gideão estava fazendo. E ali, preparou as buzinas, as tochas. O Senhor disse: agora, Gideão, manda o povo se preparar. Manda o povo se guardar, que amanhã nós vamos pelejar. Amanhã vou te entregar os medianitas na mão de vocês. E ali o povo começou a descansar. E ali o Senhor mandou para que dois homens fossem observar, que estava na campina de madrugada. O Senhor que é crente na madrugada. O Senhor vai operar na madrugada, meu irmão. O Senhor pediu para Gideão, foi na madrugada, aleluia. E ali o povo começaram a prestar atenção nos seus inimigos, o que eles estavam conversando, o que eles falavam. E ali os seus inimigos, meus irmãos, eles morriam de susto, de medo. Porque ali o povo que eles matavam, eles ficavam assustados. Porque ele tinha medo de uma caveira com fogo. Uma cabeça, fórmula de caveira de fogo. E aí, Deus manda o povo se levantar. Diz: Gideão, manda o povo ir adiante. Agora, Gideão, quando eu pedir acenda a tocha, você acende. Não acenda antes não, viu? Só quando Deus pedir. Quando eu dizer agora, Gideão, você toca as buzinas, você toca. Gideão, quando eu disser agora, toca, que agora eu vou operar na vida de vocês. E ali o povo começou a subir no mais alto. Estava lá os 300. No alto, no escuro. E os seus inimigos lá embaixo. Tudo dormindo. Tudo disperso. Porque Deus, Ele sabe operar. Deus sabe agir na hora certa. O Senhor sabe a hora certa de destruir os seus inimigos. A gente quer que o Senhor faça agora. Mas não é agora. Porque um dia para o Senhor é 1000 anos. E 1000 anos para o Senhor é um dia. E ali o Senhor disse: Gideão, prepara o povo. E o povo estava lá na fila, assim de frente. Os 300. E os seus inimigos dormindo. E ali o Senhor disse: Gideão, agora toca as buzinas. O povo começa a tocar. A fazer um barulho tão alto. Seus inimigos estavam dormindo, eles acordaram perturbados. Meus irmãos, quem já estava dormindo e se acordou com barulho, que a gente fica sem saber o que fazer. O que foi isso? O que foi isso? E ali eles começaram a acordar. O que foi isso? Aí o Senhor diz: agora acenda as tochas. Quando acendeu aquela tocha, meu irmão, parecia
uma cabeça de umas caveiras acesas, porque eles temiam. E ali eles começaram a matar um ao outro de susto. Eles não sabiam o que estava fazendo. E o Senhor diz: agora toca as buzinas. Quando o Senhor manda tocar, o Senhor está operando, o Senhor está te livrando. Quando o Senhor manda acender as tochas, e ali o Senhor estava operando. Quando o Senhor está te pedindo, meu irmão, adore o Senhor, glorifique o nome dEle. Quando o Senhor mandar o Senhor tocar, você toque. Quando o Senhor mandar você cantar, você canta. Porque enquanto você louva, enquanto você adora, enquanto você glorifica, o Senhor está te livrando. O Senhor está te livrando o céu. O Senhor está te curando. O Senhor está te libertando. O Senhor está te livrando dos teus inimigos. E os teus inimigos estão caindo por terra, porque o Senhor mandou ele tocar a buzina. E o Senhor livrou aquele povo. Aleluia. Você não vai usar suas mãos, não. O Senhor quer que você louve. O Senhor quer que você cante. Glória a Deus, aleluia. E ali eles começaram a matar um ao outro, porque eles não sabiam o que estava acontecendo. Eles estavam assustados. Aleluia. E o Senhor mandando eles continuar tocando e acendendo as tochas. Aleluia. O teu inimigo vai cair por terra. A tua oração não é em vão, não. A tua oração na madrugada não é em vão, não. Começa a orar na madrugada, porque o Senhor livrou o povo na madrugada. Aleluia. A tua oração faz efeito. O teu louvor faz efeito. Às vezes você pensa: estou louvando só por louvar. Não é, não. Quando o Senhor está mandando você louvar no seu coração, você começa a louvar o Senhor, você começa a sentir a presença do Espírito Santo. É porque ali o Senhor está livrando os seus. O Senhor está te livrando. O Senhor está destruindo toda obra maligna. O Senhor está destruindo toda bruxaria que foi feita, e você não sabe. É você, o Espírito Santo, louvando ao Senhor, e o Senhor destruindo o mal. Aleluia. É o Senhor destruindo o que foi feito na tua vida, meu irmão. É você e Deus no secreto. Estava só o Senhor e Gideão em secreto. O que o Senhor pedia a Gideão, ele fazia. O que o Senhor pedia a você, faça. Porque não vai ser em vão, não. E o Senhor entregou aquele povo. O Senhor entregou aquele povo, os seus inimigos, e destruiu. E disse: Gideão, sabe por que, Gideão, que eu quis os 300? Porque se fosse o povo, os 32 mil, eles iam vencer a luta, eles iam vencer a batalha. Sabe o que eles iam dizer, Gideão? Sabe o que, meus irmãos? O que é que eles iam dizer? Vencemos o inimigo com as nossas mãos, não precisamos de Deus. Por isso, Gideão, que eu quis os 300, para mostrar ao povo que eu estou com vocês, que eu estou com você. E aí, Gideão, ele não pode dizer que eles venceram a batalha, foi eu. Aleluia. Por isso que Deus opera na nossa vida. Você ora e o Senhor destrói os nossos inimigos, e a gente glorifica quem? A Deus. Porque a gente sabe, porque foi Deus que tirou os inimigos da nossa frente e derrubou. Porque se a gente for agir na carne, só a misericórdia. Porque Deus não quer que a gente haja pela carne, mas sim em espírito, glorificando o nome dEle, exaltando o nome do Senhor. Aí Gideão começou a glorificar o nome do Senhor. Aí ele viu que Deus estava com eles. Aleluia. Agora diz ao povo que eu estou com ele. Aqueles que eram tímidos, covardes, que voltaram, aqueles que estavam dispersos, aqueles que não estavam atentos, diz a ele que eu sou o Deus dele, que eu livrei agora o povo da mão dos medianitas. Diga agora a eles que eles podem agora plantar, podem colher o que eles bem quiser, Gideão, que eu estou livrando vocês. Aleluia. O Senhor está te dando a tua vitória. Foi através da tua oração, do teu clamor,
que o Senhor te livrou dos teus inimigos. Obedeça a voz do Senhor. Gideão, que ele quis temer, mas não tema. Não tema diante do Senhor, porque Ele está contigo, Ele vai na tua frente. Deus acabou com os seus inimigos no susto. Deus vai acabar com os teus inimigos no susto. É no susto que eles não vão acreditar que Deus é na tua vida. E ali o povo ficaram sem medo diante dos seus inimigos, porque Deus derrotou os seus inimigos. Amém? Glória a Deus. Convidar a igreja a ficar de pé.